Olá pessoal, o comandante Leonardo Marcos aqui, Minuto Conexão Gel deste domingo, 30 de março de 2025. Alguns de vocês, pelas redes sociais, mensagens privadas, reclamaram comigo de que a boa notícia do Conexão Gel 329, o Conexão Gel que nós postamos na sexta-feira, o nosso podcast semanal com as principais notícias da geopolítica, a boa notícia não foi a questão do ganho de plataforma continental lá na margem equatorial. Não falei sobre isso, porque o podcast já estava ficando muito grande, eu ia deixar para a próxima sexta-feira, mas em função dos vários pedidos recebidos, então eu trouxe esse Minuto de Conexão Gel deste domingo especial para tratar deste assunto e minha preocupação com relação à defesa do nosso espaço marítimo. Então, o que foi exatamente que o Brasil ganhou? O Brasil conseguiu aprovação na Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é um órgão das Nações Unidas, é um órgão formado por peritos, por técnicos que estudam o pleito de vários países que pleiteiam extensão de suas plataformas continentais, ou seja, só da parte do leito marinho e do que tem abaixo, não é a parte água, é a parte terra para baixo. E o Brasil, digamos assim, o pleito do Brasil teve a concordância da ONU, o que passa para o Brasil o direito de explorar uma área de 360 mil quilômetros quadrados. Explorar no sentido comercial, ou seja, extrair petróleo, extrair gás, extrair minerais estratégicos, terras raras. É uma excelente notícia, 360 mil quilômetros quadrados é uma área equivalente à Alemanha, então não é pouca coisa, sem sombra de dúvidas, uma notícia para nós celebrarmos. Meus cumprimentos a todos os envolvidos, Marinha do Brasil, Petrobras, Ministério de Ciência e Tecnologia, aos cientistas, à academia, todos os envolvidos, para nós chegarmos a esse resultado, desse pleito, dessa vitória. Mas a minha preocupação, e eu aproveito esse gancho dessa vitória junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental na quinta-feira, para trazer para vocês uma apreensão que eu tenho procurado expressar todas as vezes que sou entrevistado, todas as vezes que faço minhas palestras, que é a situação desse mundo cada vez mais instável, com orçamentos de defesa cada vez maiores dos países, e o Brasil apenas assistindo. Isso é uma grande preocupação para nós. Os gastos de defesa do Brasil ficam girando em torno de 1,1%, 1,2% do produto interno bruto. Eu no podcast de sexta-feira comentei com vocês que a Polônia está com 4,7% do PIB, e a Colômbia não está envolvida diretamente em nenhum conflito. Não vou nem falar do percentual de Rússia e Ucrânia, que obviamente são dois países em conflito, então obviamente que o percentual de gasto com defesa em relação ao PIB é muito mais alto. Mas a Polônia, meus amigos, 4,7%. Vamos pegar outro país, Suécia, um país que era neutro até o início do conflito Rússia e Ucrânia. A Suécia agora faz parte da OTAN. A Suécia, o primeiro-ministro sueco informou nessa semana de que os gastos com defesa da Suécia vão subir para 3,5% do PIB até 2030. E aí trago para vocês essa questão para vocês refletirem. Vou falar apenas da parte marítima, que é a parte que eu entendo mais. Nós não estamos preparados para defender o Brasil de uma potência, de uma grande potência. Podem pegar todas as grandes potências, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a Índia. Nós temos boas relações com todos esses países, nós não esperamos nenhum tipo de ataque ou coisa do tipo de nenhum deles, mas a questão que trago para vocês é: será que quando algum desses países tiver alguma questão contra o Brasil, nós vamos ter tempo para reagir? Capacidade de defesa demora, tempo para construir um navio, tempo para desenvolver o pessoal capacitado para operar esse navio, desenvolver uma indústria de defesa, são questões importantes e que demoram. A esquadra brasileira, ou seja, o núcleo do poder naval brasileiro, os principais navios da Marinha do Brasil estão concentrados no Rio de Janeiro. Há alguns anos atrás, a Marinha do Brasil fez um estudo bastante detalhado e chegou à conclusão da necessidade de nós termos uma segunda esquadra lá na região norte. O local escolhido foi São Luís do Maranhão, mais perto de uma área super estratégica do Brasil, que é a foz do Rio Amazonas. Só que esse estudo, obviamente, viu que os custos seriam muito elevados
em relação à construção da toda a parte da base que seria estabelecida lá, levar os militares da Marinha do Brasil para lá e também a questão dos navios. Para vocês terem uma ideia, um dos principais programas de construção que a Marinha do Brasil está desenvolvendo é o programa das fragatas classe Tamandaré. Um excelente programa, navios excelentes, estão sendo construídos lá em Itajaí, Santa Catarina, mas são apenas 4. Só para vocês terem uma ideia, quando eu, lá atrás, em 1988, embarquei no meu primeiro navio, a esquadra brasileira tinha 10 contratorpedeiros e 6 fragatas, ou seja, 16 navios, que nós chamamos de navios escolta, navios que protegem grandes navios e que fazem todo tipo de operação. Pois bem, hoje a esquadra brasileira tem menos da metade desses navios. E aí, quando eu olho e vejo o nosso principal programa, em termos de meios de superfície, apenas 4 fragatas classe Tamandaré, vou ser muito sincero com vocês, não é suficiente. Ou seja, nós precisamos de um maior número de navios como a fragata classe Tamandaré e outros navios de superfície, bem como mais submarinos e principalmente o programa de submarino de propulsão nuclear. E por que isso? Como eu falei para vocês, a esquadra brasileira é localizada no Rio de Janeiro. Acabamos de ter aí a aprovação da extensão da plataforma continental lá na margem equatorial, 360 mil quilômetros quadrados, como eu falei para vocês. Estamos aí aguardando o governo aprovar a exploração de petróleo naquela região. Estamos vendo a Guiana explorando muito petróleo, a Guiana ficando rica com o petróleo lá nas águas da Guiana, o Suriname já explorando petróleo também nas águas do Suriname, ainda não comercialmente, mas já quase comercialmente, e nós aqui aguardando a autorização dos órgãos devidos aqui no Brasil. Mas quando essa autorização sair, aquela região marítima será ainda mais importante para o Brasil. E aí vem a questão do submarino de propulsão nuclear. Lembro a vocês que o nosso submarino de propulsão nuclear não terá armas nucleares, porque na nossa Constituição prevê que nós não podemos ter armas nucleares. Mas um submarino nuclear, um submarino de propulsão nuclear, ele tem uma capacidade em termos de velocidade, de permanência no mar, muito maior do que os submarinos convencionais. Apenas a título de comparação, um submarino convencional, que nós chamamos de propulsão a diesel convencional, ele levaria do Rio de Janeiro até ali a foz do Rio Amazonas cerca de 15 dias, 15, 16 dias de navegação. Um submarino nuclear levaria 4. Ou seja, é uma diferença muito grande. Qualquer marinha estrangeira que por algum motivo queira fazer alguma coisa contra o Brasil, seja no nosso espaço marítimo, ou seja mesmo bloqueando a foz do Rio Amazonas, qualquer ação militar envolvendo navios das grandes potências, um submarino nuclear faz muita diferença. E apenas 6 países do mundo possuem hoje submarinos de propulsão nuclear. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Índia. Ou seja, é um clube muito seleto, é um meio muito caro, mas nós precisamos desenvolver e seguir o desenvolvimento, seguir a construção. Hoje, a previsão é nós termos o nosso Álvaro Alberto, o primeiro submarino brasileiro de propulsão nuclear, pronto apenas em 2037. Está muito longe. Precisamos de mais recursos para a defesa, para incrementar o nosso programa, não apenas em termos de submarino nuclear, mas também os meios de superfície, como é o caso das fragatas classe Tamandaré. Reflitam sobre isso e qualquer coisa, coloquem nos comentários o que vocês acham. O Brasil está pronto para se defender contra as grandes potências?